Salve meu povo, aqui é Gle Ribeiro na voz e está começando mais um Resenha do Gle e dessa vez em edição de aniversário, é isso mesmo. Por isso o nome desse episódio, 27 anos contrariando as estatísticas em edição de aniversário. É isso aí, mas não é hoje. Esse episódio sai no dia 22 de novembro e na verdade meu aniversário é 29 de novembro, então ele está saindo uma semana antes do meu aniversário. E por que esse nome, né? 27 anos contrariando as estatísticas. Para quem gosta de rap, né? Rap nacional, provavelmente já vai ter entendido. Na música Capítulo 4, versículo 3 do álbum Sobrevivendo no Inferno de Racionais MCs, de 1997, o Mano Brown, né? O cantor é ótimo, né? O Mano Brown, o autor da música, ele se auto-intitula, né, enquanto um sobrevivente, alguém que está há 27 anos sobrevivendo e contrariando, de certa forma, as estatísticas que enumeravam sempre os jovens da periferia de acordo com as questões que os assolavam, digamos assim, né? Com a ausência do mercado de trabalho, a ausência escolar, né? A evasão escolar, o encarceramento, uma série de outras questões que por vezes o povo pobre e preto só era lembrado através de números, né? E não enquanto seres humanos, tá certo? E eu escolhi esse tipo de frase pra gente começar o nosso episódio justamente porque agora eu tô sentindo o baque. Fazer 27 anos realmente é uma coisa bastante icônica, né? Na verdade, dos 25 pra frente, assim, eu já comecei a perceber essas mudanças bastante fortes, assim, na maneira com que a gente percebe a vida. Eu quis eleger essa frase, 27 anos contrariando as estatísticas, justamente para dar um outro significado, né? Porque existe todo um hype também muito grande em virtude dos grandes rockstars, né? Que não sobreviveram aos 27 anos, né? Agora eu não me recordo se eles morreram antes de completar 27 ou já com 27 antes de completar 28, mas enfim, uma coincidência ou não, né, do mercado musical mundial, assim, né, que o Jimi Hendrix, o Jim Morrison, a Janis Joplin, acredito que o Kurt Cobain também, a Amy Winehouse, enfim, uma série de grandes nomes do rock and roll mundial, assim, infelizmente perderam a vida nessa faixa etária por uma série de questões e tal, né? Não cabe a nós julgamentos, com certeza. E por vezes eu sempre via isso como um grande hype, assim, sabe? Parece que a galera meio que gostava de vivenciar esse perigo, assim. E é uma parada que eu não quero atribuir ao meu podcast, à minha idade, meu aniversário e tal, essa vivência perigosa, assim, né? Tipo, queremos realmente contrariar estatísticas e utilizar esse podcast em edição de aniversário justamente para celebrar a vida, né? Para celebrar as coisas que a gente acredita, os nossos valores, as nossas crenças de maneira geral, né? Eu acredito que o ponto central desse episódio seja justamente o fato de eu me considerar uma pessoa, né? Um cara sonhador. Já falei isso bastante lá no Instagram. Para quem ainda não me segue é @gle_ribeiro. E ao se considerar um sonhador, sobretudo na fase adulta, eu tenho um vídeo sobre isso também no meu canal do YouTube, que chama Você Já Sonhou Hoje? Mas enfim, e ao se considerar um sonhador, na fase adulta, é praticamente se considerar um sobrevivente, né? Se considerar alguém que contraria as estatísticas e as ideias preconcebidas, né? Porque conforme a gente vai crescendo e dados os recortes de raça, classe e gênero, cada vez menos a pessoa vai tendo possibilidade de sonhar, certo? Na nossa estrutura de sociedade é dado um lugar de escolha muito maior conforme a pessoa tem mais privilégios. Então as escolhas são muitas, né? Desde quanto tempo ela vai dormir, o que ela vai comer, quais são as suas amizades, o seu lifestyle, né? A gente percebe muito isso, né, na nossa sociedade, né? As classes mais abastadas, né, financeiramente, elas vão ter acesso a opções de lazer, a opções de entretenimento, acesso a um cuidado da saúde maior e por vezes a gente vê até na mídia, assim, pessoas se auto-intitulando exigentes ou preocupadas com o seu bem-estar, com o seu lifestyle, né? Como quem diz, eu não abro mão de jogar tênis, eu não abro mão de sei lá, de andar de jet ski, sei lá o que, coisas que na verdade as pessoas menos abastadas elas abrem mão justamente por não ter possibilidades, né? Além de todos os paradigmas mentais e sociais assim que fazem com que o ser humano adulto e pobre e racializado
quase que vire uma máquina de trabalhar assim, né? Tipo, até lembrei dos meus amigos lá da Francisco Elombre, daqueles tem uma música que diz: somos humanos ou máquinas, animais ou máquinas. Agora eu não me recordo o nome da música, mas enfim, é uma música mais das antigas deles, assim. Mas enfim, é meio isso, assim, de somos humanos ou máquinas, né? Conforme a pessoa fica adulta, ela perde, assim, gradualmente esse espaço de sonho e de esperança no futuro e de autocuidado, né? Que o pessoal tá falando bastante na internet hoje em dia de autocuidado. Passa a viver somente para trabalhar e nem numa perspectiva de arrecadar, de acumulação de capital. Era uma perspectiva de sobrevivência, né? Atualmente, dada a conjuntura econômica do Brasil e a conjuntura aqui da nossa região, né, de Santa Catarina, de Floripa, o custo de vida ele é muito alto. Então, praticamente a pessoa está vivenciando para trabalhar e não para acumular, mas para sobreviver, para conseguir custear o seu básico de vida mesmo, assim. E o quanto eu me considero alguém sobrevivente é justamente nessa onda, nessa perspectiva bem tranquila, assim, tentando não parecer, né, até para quem tá ouvindo aqui esse episódio, tentando não parecer arrogante, nem romantizador da realidade e nem, como é que eu vou dizer, e nem meritocrático, sabe, no sentido de dizer, eu sou sonhador porque eu mereço, eu tenho sonhos porque eu mereci e tal, porque a gente reconhece, né, os micro privilégios que existem na sociedade, que a gente tem no caso, né, pensando uma perspectiva global, assim, a pessoa que tem acesso a se alimentar todos os dias, a tomar um banho quente, a ter um teto e tal, isso nos coloca numa posição de privilégio em relação a mais de 1 bilhão de pessoas pelo mundo, né? No entanto, eu não vejo muito a galera da burguesia que está aí em plena pandemia gastando 1.000 conto na balada com medo de falar sobre o seu lifestyle tanto quanto eu tenho aqui e não parecer arrogante ou meritocrático, né? Mas enfim, vou falar de boa aqui então sobre essa perspectiva de ser um sobrevivente, né? No sentido de conseguir chegar à fase adulta e ainda assim cultivar sonhos, né? Cultivar esperança de futuro e também ter a sua fase adulta pautada justamente nessa realização dos sonhos do passado, né? Me recordo bastante, eu não sei se eu já falei isso, acho que em umas lives eu já falei lá no Instagram, mas eu me recordo bastante, assim, de quando eu era criança, que eu já gostava muito de sala de aula e gostava muito de música, né? Eu nunca fui uma pessoa boa com esportes e com atividades que envolvam competição e tal, assim, nunca fui uma pessoa competitiva, nunca fui muito vencedor, assim, de competições. E isso da infância é muito importante, né? Então, se tu não é bom de competição na infância, tá mal na foto, né? Mas eu sempre gostei dessa perspectiva de ajudar, de aprender, de ensinar. Então tinha uma ligação com a escola bastante forte e, obviamente, uma ligação com a música muito forte. Eu gostava muito de música, eu gostava muito de bandas, né? Banda de rock, de reggae, no geral, assim. E, consequentemente, essa vontade de viver esse estilo de vida me trouxe até aqui para o bem e para o mal, assim. Né? Tipo, que bom que estou aqui vivenciando essa realidade e são realmente escolhas, assim, coisas boas que eu vivo atualmente dentro dessa realidade são porque escolhi lá atrás trilhar esse caminho e também muitas privações, né, que a gente não tem hoje em dia também foram por causa dessas escolhas, né? Por exemplo, se eu já cheguei a conhecer alguns lugares legais, foi muito por causa das minhas escolhas profissionais e também se a gente por vezes deixou de estar em alguns lugares é por causa de nossas escolhas profissionais também, né? Eu lembro que eu não consegui ir, por exemplo, na formatura de faculdade de um primo meu, que se formou em filosofia, porque num dia eu estava trabalhando e tal, e eu estava fazendo um freelance bem nada a ver, assim, mas enfim, né? Faz parte da profissão como um todo, né? Então, às vezes, tu perde momentos importantes, vamos supor, familiares, mas em prol de escolhas de maneira global, né? Escolhas de uma vida inteira, de trilhar esse caminho da música, né? Mesmo que naquele dia específico era um freelance bem bosta, diria eu, né? Bem nada a ver, assim, mas a escolha inteira de viver de música, de se tornar um músico, envolve esses caminhos. E também a gente colhe muitas coisas boas, né? Hoje a gente não eu, no caso, né? Mas hoje a gente tem uma relação próxima com pessoas que seriam ídolos, assim, e conseguem enxergar as coisas de maneira mais clara e menos deslumbrada, justamente por ter tido essa vivência. E a gente consegue ressignificar os sonhos, né? A partir do momento em que a gente realiza sonhos do passado, esses sonhos eles vão se modificando e a gente continua perseguindo, né? O fato de chegar
aos 27 anos, né? Que 27 é aquele clássico, né? Tá mais próximo dos 30 do que dos 20, né? Então, eu tá bem na vida adulta, assim. E o fato de chegar aos 27 anos e conseguir ainda poder sonhar, poder pensar em um futuro mais lúdico, assim, mais rockstar, digamos assim, é um grande, não só um grande privilégio, com certeza é, mas é uma grande alegria, assim, uma grande satisfação de saber que as escolhas do passado deram certo e de saber que tá dando tudo certo até agora e de que mesmo com as dificuldades a gente está seguindo um caminho muito sincero e dentro dos princípios, assim, é uma coisa muito bacana, muito satisfatória dentro dessa perspectiva que se fala bastante também na internet hoje em dia, que é viver alinhado aos propósitos, né? Hoje eu falo a gente que é pra não ficar falando eu toda hora, né? Mas hoje a gente vê que tá alinhado com as coisas que a gente acredita, né? Eu cheguei na fase adulta, graças a Deus, e né, sem aquelas coisas de adolescente, assim, de ter que dar rolê com amizades que nem conhece direito só pra impressionar, ter que fazer coisas que não tem a ver com os princípios, até mesmo profissionais, assim, ter que trabalhar em empresas que podem fazer um mau serviço para a sociedade e a gente ter que encarar para poder sobreviver. Uma série de coisas assim que é muito bom perceber que na medida do possível não está ferindo seus princípios, né? É claro que muitas coisas que a gente faz têm impactos negativos na sociedade, né? No nosso consumo, no geral, assim, eu digo assim de... Por exemplo, como carne e tal, né? Então é claro que comer carne envolve impactos negativos na sociedade, é claro. Mas na medida do possível, assim, a gente tenta se alinhar com os nossos propósitos de vida, de sociedade e, consequentemente, ter uma pegada menos agressiva para o mundo, né? Ter um legado menos não tóxico, mas menos violento, assim, para o mundo mesmo, né? Então tudo isso é motivo de muito orgulho, graças a Deus, e perceber que as nossas escolhas foram positivas em sua maior parte, né? Escolhas profissionais, né? Decidir se tornar um músico, decidir se tornar um professor, né? Ter conseguido cursar uma universidade pública, um curso diurno, né? Um curso praticamente integral, ter sido praticamente o primeiro da família por parte da minha mãe a se formar numa universidade, o primeiro numa universidade pública. Na família do meu pai também tem alguns, mas na universidade pública também um dos poucos. A gente sabe o quanto isso representa no Brasil e o quanto isso representa até mesmo para alguns alunos que já tive ao longo desses poucos anos dando aula, né? Quantos feedbacks positivos eles já deram, disseram que, pô, cara, tu me influenciou a continuar estudando, tu me influenciou a entrar na universidade, porque eu trabalho com cursinho pré-vestibular, né? Então, tem muitos alunos já na faixa aí dos 18 anos, ao longo desse tempo já houveram muitos feedbacks positivos e isso me trouxe uma felicidade muito grande. E o mesmo na música também. Frequentemente, alguns feedbacks assim nos motivam bastante a gente continuar e tudo isso é muito celebrável, digamos assim, né? Por isso eu resolvi abrir um espacinho aqui desse podcast, né? Já que o podcast é meu, né? Porra, posso falar sobre o que eu quiser. Por isso eu resolvi abrir um espacinho aqui para falar sobre isso, né? Na semana do meu aniversário, para celebrar mesmo, né? Num ano tão difícil, né? De tantas coisas ruins que tem acontecido no mundo, a gente encontrar motivos para celebrar é sempre muito importante, tá certo? Então é isso, galera, não vou me estender muito. Esse é um podcast comemorativo de aniversário. Basicamente é isso, não é uma autopromoção, é só uma reflexão compartilhada mesmo sobre coisas que eu posso me orgulhar e que são motivos para comemorar e para dividir com vocês, tá certo? Mande esse episódio para outras pessoas que possam se identificar. Deixe lá no Instagram lá um comentário dizendo sobre as escolhas de vocês, sobre coisas que vocês podem se orgulhar, coisas que vocês podem celebrar. E é isso aí. Um grande abraço. Viva a democracia. Siga lá no Instagram, @gle_ribeiro e valeu!